Olá, turma! Sejam bem-vindos e bem-vindas novamente. Hoje nós vamos iniciar a unidade 2, Teorias Sociais e a Educação. Eu estabeleci como tópicos desta aula, primeiro, Teorias Sociais do Clássico ao Contemporâneo, onde nós vamos contextualizar um pouco os demais conteúdos que serão trabalhados. Segundo, Escola Nova no Brasil. Terceiro, Althusser, Gramsci, a Escola. E quarto, Bourdieu e a Educação. Então, as teorias sociais do clássico ao contemporâneo, nós vamos começar então pelas teorias clássicas, Durkheim, Marx e Weber. Basicamente, foram as teorias clássicas que nós estudamos na aula anterior, quando nós estávamos falando ali do nascimento da sociologia. Posteriormente a esses sociólogos, uma nova leva de pensadores passou então a propor novas explicações para a sociedade e para o papel da educação. Nós vamos encontrar então o que nós chamamos de teorias conservadoras, críticas e pós-críticas da educação. Nesse conjunto está incluído os ideais liberais, o movimento da escola nova, teoria do capital humano, a escola como aparelho ideológico do Estado e a contra-ideologia ou nova hegemonia. Além destas, nós temos ainda teorias contemporâneas expressas aqui pelo pensamento de Bourdieu, que é um sociólogo francês. A escola nova no Brasil. A Escola Nova foi um movimento forte na Europa, na América e no Brasil na primeira metade do século XX. Percebo que quando nós estávamos falando das teorias clássicas, Marx, Weber, Durkheim, o foco era a sociedade do século XIX. Com a Escola Nova, nós já temos sociólogos, pensadores, problematizando a sociedade do século XX, especificamente aqui da primeira metade, ou seja, entre 1900 e 1950. Eles trazem ideias inspiradas em Rousseau, Pestalozzi e Froebel, ou seja, pensadores de várias ordens diferentes. E na América nós vamos ter como grande nome desse movimento o filósofo John Dewey ou John Dewey, como vocês preferirem pronunciar, tá? Não se importem com isso. O importante é que vocês pronunciem o nome do autor e que vocês tenham conhecimento daquilo que ele está trabalhando, tá? Perceba que eu estou chamando John Dewey de filósofo, porque nesse momento nós já temos uma sociologia que dialoga com outras áreas, né, e que, portanto, vai incrementar o seu pensamento a partir disso. No Brasil, nós podemos dizer que as ideias da Escola Nova estão presentes desde Rui Barbosa, em 1882, mas nesse momento ela ainda não é exatamente forte. Percebam que eu comecei esse momento falando sobre a Escola Nova, tratando da primeira metade do século XX. Né? Então, aqui no final do século XIX, com Rui Barbosa, nós vamos ter o nascedouro, nós vamos ter uma gênese, mas esse movimento ele não vai estar consolidado. O grande marco, portanto, é em 1932, quando foi publicado no Brasil o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, assinado também por Hernandes Teixeira, que é um dos grandes educadores do período naquele momento. Então, a partir desse manifesto, nós vamos ter uma espécie de guia, uma organização mais sistemática de como se projetava esse movimento da Escola Nova no Brasil. Bom, vamos começar falando de David, tendo em vista que ele era um filósofo americano, acaba que suas ideias tiveram muita influência aqui no Brasil. Para ele, a escola deveria ser uma comunidade e não meros locais de transmissão de conhecimento. Perceba que o movimento Escola Nova ele está propondo de fato uma escola diferente daquela escola tradicional que se tinha até aquele momento. A proposta, então, era apostar no trabalho em comunidade desenvolvido pelo aluno. Perceba que a escola tradicional ela tinha um caráter muito de alguém que fala, o professor, e alguém que ouve, o aluno. Ou seja, o aluno ele era um participante passivo na aprendizagem. A escola nova já está pensando no aluno como um sujeito mais ativo. Tem importância, então, o interesse do aluno, ganha valor os passeios e os trabalhos em equipe, ou seja, espera-se que o aluno possa desenvolver as suas potencialidades a partir de um novo formato de interação. Ganha espaço, por exemplo, as aulas ao ar livre por meio dos passeios. O movimento, obviamente, ele vai receber críticas, e dentre as críticas mais fortes está de que a escola nova nada exigia dos alunos, abrindo mão do conteúdo tradicional e acreditando genuinamente na espontaneidade dos alunos. É de se esperar que o movimento recebesse críticas porque ele estava propondo uma nova maneira de organizar a escola, portanto, mexendo com a estrutura da educação naquele momento. Althusser, Gramsci e a escola. Althusser, que vocês podem ver essa imagem,
Ele acreditava que a escola era um aparelho ideológico do Estado. E aí talvez vocês me perguntem, mas professor, o que é um aparelho ideológico do Estado? A primeira coisa é nós entendemos o que é ideologia, né? O que é ideologia então? Conjunto das formas da consciência social, abrangendo o sistema de ideias que legitima o poder dominante e expressa os interesses das classes revolucionárias. Ou seja, nós temos aqui uma forma de consciência social que legitima o poder dominante e expressa o interesse das classes revolucionárias. A escola, então, teria o papel de reproduzir as desigualdades sociais. Vamos aplicar o conceito para a gente entender a escola como aparelho ideológico do Estado? Nós estamos falando que a ideologia é um conjunto de formas, um sistema de ideias que legitima o poder dominante. Então, se eu estou dizendo que a escola funciona como um aparelho dessa ideologia, eu estou dizendo que a escola funciona para legitimar o poder dominante. Então, é nesse sentido que a escola teria o papel de reproduzir a desigualdade social. Althusser vai dizer, olha, interessa para o poder dominante que a desigualdade social exista, porque para os ricos interessa ficar mais ricos, enquanto o pobre fica mais pobre. A escola então teria o papel de reproduzir essa desigualdade. Você já deve ter ouvido frases como estas: o trabalho dignifica o homem, quem trabalha prospera. Então essa é a ideologia dominante que Althusser estava dizendo que a escola estava transmitindo. A escola estaria falsamente dizendo para os alunos que se ele trabalhasse muito ele poderia ser tão rico quanto o patrão dele, quando nós sabemos que as chances disso acontecer são pequenas, embora não sejam impossíveis. Então, aparelhos ideológicos do Estado são instituições que propagam a ideologia dominante. A escola, então, teria esse papel na visão de Althusser. Um outro pensador do período, que é Gramsci, ele desenvolveu a ideia de contra-ideologia ou nova ideologia. Ele estuda, então, o papel da superestrutura, isso que nós chamamos de Estado e sociedade civil, na disputa pela hegemonia social. Acredita então que a escola daria acesso ao proletariado à cultura das classes dominantes. Vamos aqui fazer um pequeno comparativo entre Gramsci e Althusser. Althusser estava dizendo que a escola ela servia ao interesse da classe dominante. Gramsci não está negando isso, mas Gramsci está dizendo que através da escola nós podemos construir uma contra-ideologia ou nova ideologia a partir do momento em que o proletariado tem acesso à cultura da classe dominante. Que cultura é essa? É o conhecimento escolar. Ele vai dizer assim, olha, se de um lado a escola ela tenta moldar esse aluno, por outro, ela está permitindo que ele tenha acesso ao mesmo conhecimento da classe dominante. É aí onde nós vamos encontrar a ideia de que a escola tinha um potencial de dar acesso à cidadania, através do conhecimento. Ele foi um crítico da Reforma Gentile, que é uma reforma que aconteceu na educação italiana, justamente porque ele acreditava que a Reforma Gentile tirava o potencial de acesso à cidadania daquelas pessoas. Os agentes, então, da mudança são os intelectuais e a escola. Ou seja, por mais que Gramsci reconheça que a escola poderia ser utilizada como um aparelho ideológico de Estado, ele acredita também que ela poderia ser o espaço de uma nova ideologia, ou seja, a escola poderia ser o momento em que os intelectuais poderiam agir para a mudança. É aí onde ele faz uma distinção entre os intelectuais tradicionais e os intelectuais orgânicos. Os intelectuais orgânicos seriam aqueles que produziam conhecimento a partir dos interesses da instituição. Os intelectuais tradicionais são os intelectuais do passado que produziam conhecimento, não necessariamente de maneira institucionalizada. Os intelectuais orgânicos, portanto, eles poderiam servir tanto no sentido althusseriano, ou seja, eles poderiam servir para manter a escola como espaço de reprodução social, como eles poderiam servir para transformar a escola num espaço de construção de uma contra-ideologia ou de uma nova ideologia. Bourdieu é a educação. Já nos tempos contemporâneos, Bourdieu acredita que a função do sistema de ensino é legitimar desigualdades. Para ele, a escola ela reforça a desigualdade agindo como reprodutora cultural. Veja que ele percebe a escola nessa lógica de reproduzir aquilo que nós temos fora na sociedade. Ele critica então o mito do dom, apontando as condições sociais e culturais que criaram esse mito. Ou seja, muitas vezes na escola se trabalha com a ideia de que o aluno ele tem um determinado dom ou uma aptidão natural.
Bourdieu, então, vai criticar essa ideia porque ele vai dizer que no momento que nós acreditamos na perspectiva do dom, nós estamos acreditando que essas crianças ou esses alunos, eles nascem predeterminados a serem capazes ou não de aprender, a serem capazes ou não de exercer determinadas profissões. E se a gente acreditar que ele nasceu predeterminado, ou seja, que existe um elemento natural nele que determina um dom, a gente está dizendo que ele não pode mudar. A gente está dizendo que ele está preso ao dom que ele nasceu. Bourdieu aponta, então, como é produzido o capital cultural, que é esse conjunto, né, de conhecimentos que nós vamos adquirindo ao longo da nossa vida e que nós podemos utilizar como estratégia de mudança. E aí ele nos ensina que toda a prática humana encontra-se imersa em uma ordem social. Ou seja, Bourdieu não desconsidera que, por mais que nós tenhamos certo espaço para agir, nós agimos dentro de uma sociedade em que nós estamos inseridos. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado novamente pela atenção. Novamente me mantenho à disposição para tirar eventuais dúvidas e para ajudar com a aprendizagem de vocês. Até a próxima!